A arte da autocriação não é um ato de olhar para dentro para descobrir alguma verdade biológica e imutável. Em vez disso, é um projeto deliberado e externalizado onde o indivíduo se transforma de um observador passivo de sua própria vida no diretor-chefe de sua identidade pública. A filosofia do poder está profundamente enraizada no pragmatismo maquiavélico e na realidade teatral, argumentando que o mundo social não é uma sessão de terapia, mas um palco. Para sobreviver e dominar nesse palco, deve-se rejeitar a obsessão moderna com a autenticidade bruta e sem filtros, e, em vez disso, abraçar a máscara calculada do ator. O primeiro passo nesse processo de autocriação exige uma mudança radical na forma como vemos a emoção humana, especificamente através das lentes da autoconsciência e do controle emocional. Como Denis Diderot notou de forma célebre, o mau ator é aquele que é sempre sincero. No mundo real, as pessoas que expõem constantemente seus sentimentos brutos e não editados não são vistas como corajosas ou autênticas. Elas são vivenciadas como exaustivas, imprevisíveis e profundamente constrangedoras. Quando um indivíduo chora abertamente em público, pode inicialmente despertar um sentimento passageiro de simpatia por parte dos espectadores. No entanto, como os seres humanos possuem uma malícia natural e uma baixa tolerância à manipulação emocional, essa simpatia rapidamente se transforma em desprezo e irritação. Instintivamente sentimos que a exibição pública não é um transbordamento genuíno de dor, mas um jogo desesperado e obsessivo por atenção. Consequentemente, uma parte cínica da nossa psique se rebela contra a exibição, recusando-se a conceder ao vampiro emocional a validação que ele procura. Os bons atores, por outro lado, entendem que o verdadeiro poder social reside na contenção emocional absoluta. Eles não precisam sentir uma emoção para projetá-la de forma eficaz para um público. Eles podem simular uma lágrima, imitar um olhar de profunda compaixão ou fingir sinceridade absoluta, precisamente porque tratam essas expressões como ferramentas de comunicação, e não como espasmos involuntários da alma. Viver e trabalhar pelo método, onde cada emoção exibida deve ser completamente real, é uma estratégia fatal na vida profissional e política. Nenhum estadista, executivo ou líder histórico seria capaz de suportar as exigências brutais da vida pública se a sua verdadeira psique interna tivesse que corresponder a cada performance pública. Portanto, o controle plástico sobre as próprias expressões faciais e a produção emocional é um requisito fundamental para qualquer forma de liderança. Uma vez estabelecido o controle emocional, a segunda fase da autocriação exige a construção deliberada de uma persona memorável que eleve o indivíduo acima do cenário lotado do palco social. Essa estratégia é vividamente ilustrada pela carreira política de Abraham Lincoln. Lincoln reconheceu que o eleitorado americano de sua época estava profundamente cansado dos velhos aristocratas e ansiava por um líder que encarnasse o espírito rústico e honesto da fronteira. Embora muitas de suas qualidades rústicas fossem inerentemente naturais para ele, Lincoln não deixou sua recepção pública ao acaso, ele ativamente as estilizou e interpretou. A icônica cartola, as roupas simples e a decisão de deixar a barba crescer, tornando-o o primeiro presidente barbudo da história americana, foram pistas visuais projetadas para construir um mito. Ao alavancar a tecnologia emergente da fotografia para distribuir em massa sua imagem, Lincoln transformou seu eu físico em uma marca altamente curada e facilmente reconhecível. Ele entendeu que no teatro do poder, a iconografia visual fala mais alto do que a política. No entanto, uma aparência marcante é mera introdução. O verdadeiro drama exige a orquestração magistral do tempo, do ritmo e do compasso. A mente humana habitua-se facilmente a estímulos estáticos, o que significa que até a personagem mais interessante perderá o seu público se não compreender como manipular a tensão narrativa. O escapista Harry Houdini dominou perfeitamente essa dinâmica. Houdini era muitas vezes capaz de escapar de suas armadilhas em questão de segundos, mas permanecia intencionalmente escondido atrás da cortina por minutos extenuantes, permitindo que a plateia suasse, entrasse em pânico e se desesperasse. Ao prolongar a linha do tempo, ele elevou um truque mecânico simples a um feito lendário de sobrevivência. Esse ritmo dramático é igualmente vital na arte de governar, como demonstrou Franklin Delano Roosevelt durante a catástrofe econômica de 1932. Após a sua vitória eleitoral no meio de um colapso bancário histórico, Roosevelt não se apressou a acalmar o público com anúncios políticos imediatos e frenéticos.
Em vez disso, retirou-se para um silêncio calculado, recusando-se a revelar as suas escolhas para o ministério ou mesmo a encontrar-se com o presidente cessante, Herbert Hoover. Essa pausa artificial levou a ansiedade da nação ao ponto de ebulição. Quando finalmente tomou posse, mudou dramaticamente de marcha, desencadeando uma torrente de legislação agressiva, nomeações ousadas e discursos enérgicos que ficaram conhecidos como os primeiros 100 dias. O impacto psicológico do New Deal foi grandemente amplificado por este forte contraste. A súbita explosão de ação pareceu milagrosa precisamente porque foi precedida por um vácuo de suspense. Além de gerar admiração pública, a teatralidade serve como um escudo inestimável contra inimigos ideológicos e inquisições hostis. Quando o dramaturgo alemão Bertolt Brecht foi convocado perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas durante o Pânico Vermelho em Hollywood, os seus pares escolheram o caminho da rebelião justa e emocional. Eles gritaram, protestaram e foram posteriormente arruinados pelo comitê. Brecht, um homem de teatro, escolheu o caminho da subversão cômica. Ele ensaiou cuidadosamente as suas falas, adotou um ar de humildade cooperativa e levou um charuto para a audiência, sabendo que o presidente do comitê compartilhava o amor pelo hábito. Em vez de combater o comitê, ele os confundiu com ambiguidades brilhantes, duplos sentidos e uma performance encenada de conformidade que deixou os seus perseguidores completamente perplexos. Ao tratar o interrogatório como uma farsa e não como um teste de sua honra pessoal, Brecht saiu ileso. Finalmente, o mestre da autocriação deve desenvolver um repertório diversificado de gestos dramáticos, incluindo o Beal Geste, o grande ato simbólico que consolida um legado. Júlio César cruzando o Rubicão não foi apenas uma manobra militar, foi uma declaração teatral profunda que atordoou os seus oponentes e moldou a sua rebelião em termos heróicos. Da mesma forma, Cleópatra apresentando-se a César ao desenrolar-se de dentro de um tapete magnífico, ou George Washington renunciando aos seus poderes militares e presidenciais com gravidade sinfônica, demonstram uma compreensão impecável de entradas e saídas de cena. Eles sabiam que a forma como você entra em uma sala, e a forma como deixa uma posição de poder, define a narrativa histórica da sua vida. Criticamente, essa filosofia dramática alerta contra a armadilha do exagero na representação. Como o ator Richard Barton descobriu no início da sua carreira, a quietude absoluta em um palco muitas vezes força o público a desviar o olhar dos atores maníacos e agitados e a focar-se inteiramente no centro de gravidade silencioso. A verdadeira autoridade não sua, não grita, nem se esforça demais para ser notada. Ela comanda a atenção através de uma imobilidade imponente e graciosa. O praticante definitivo desta arte deve tornar-se um camaleão psicológico, muito parecido com Otto von Bismarck, que transitava perfeitamente de liberal a agressivo, dependendo da orientação política do seu interlocutor. Ao manter uma máscara fluida e multifacetada, você garante que permanece inteiramente inalcançável. E no ecossistema brutal da vida social e política, aquilo que não pode ser agarrado nunca pode ser consumido.